todo mundo agora quer usar SDD, porque para algumas empresas e pessoas isso virou sinônimo de velocidade e garantia de entrega com qualidade utilizando IA. E aí você abre o LinkedIn, você abre ali outras mídias sociais, YouTube também, e tem vídeo de desenvolvimento com IA e SDD para todo lado. E parece que finalmente encontraram a solução mágica e definitiva, né, para desenvolver software com IA. Não encontraram nada. Uma porque isso não existe, né, e outra porque até agora ninguém consegue provar isso com números, dados e fatos. Mas vamos destrinchar isso daqui. O SDD, que é desenvolvimento orientado à especificação, primeiro que esse modelo de desenvolvimento é uma ideia antiga, isso vem lá de 2004, e já existe trabalhos antigos voltados a essa abordagem. E é um conceito que é antigo, que foi evoluído para ser aplicado com IA. Eu, particularmente, acho uma abordagem interessante. Mas eu acho que estão colocando nele uma responsabilidade que ele não consegue carregar sozinho. E vamos lá, podem dar o nome que quiser aí. Para mim, no final do dia, isso aqui é uma especificação técnica, só que agora muito mais próxima da execução do desenvolvedor. E o problema para mim aqui começa quando a gente confunde boa especificação com boa decisão. São coisas totalmente diferentes. Porque tudo começa aqui, na intenção. Qual que é a intenção? O que eu quero construir? É um checkout? É um novo checkout? É um agente? É uma nova plataforma? Só que olha nesse ponto aqui de interrogação. Quem garante que essa intenção ela está certa? Quem garante que eu entendi o problema do jeito certo? Ou pior, eu estou tentando construir uma solução que ninguém precisa e ninguém vai utilizar. E isso acontece muito. Acontecia e está acontecendo mais ainda. Então você pode escrever a melhor especificação do mundo em cima de uma intenção completamente errada. O que vai acontecer? Coisa errada. E o SDD, ou qualquer outro problema, ou qualquer outro módulo, estratégia, não vai te salvar disso. Se você fizer uma especificação ruim no início, ela vai sair ruim no fim. E aí vem uma parte que eu acho interessante do SDD. Ele acaba obrigando a gente a sair daquele desenvolvimento baseado em frase solta, né? Então, cria uma API para mim, cria um contrato, faz isso daqui. Tá, mas fazer o quê? Para quê? Quais são os requisitos? O que isso precisa entregar? Qual é o comportamento que eu estou esperando? Quais são as regras? O que o negócio permite? O que ele não permite? O que acontece em cada condição? Você vai também para restrições. Quais são elas? Segurança, que hoje em dia segurança é um tema muito sensível. É performance, é legado, é sistema legado, é questão de custo. Ótimo. Isso aqui já é definitivamente melhor do que simplesmente conversar ali com uma IA, um chat e tentar fazer seu código funcionar. Porque isso é vibe coding. E não estamos falando de vibe coding aqui. Só que tem uma pegadinha aqui e a gente precisa transformar, na verdade, as intenções em especificações. E esse é o verdadeiro valor do SDD para mim. Você pega algo que é totalmente abstrato e tenta transformar isso em algo verificável. Então você tira o conhecimento da cabeça do desenvolvedor, ou do arquiteto, do tech lead, do PO, e coloca isso num contrato, né, que um agente vai conseguir consumir, absorver, atualizar a memória dele, e isso daqui muda bastante o jogo, né, do desenvolvimento com IA para mim. Porque agora o agente ele deixa de depender só da interpretação de um prompt, ele passa a receber contextos, regras, contratos e critérios de aceite. Mas calma aí, porque só isso daqui não é o suficiente também. A gente tem algumas outras armadilhas. Porque quanto mais for precisa a instrução, mais rápido aí ela consegue executar. Isso é verdade. Porém, se a sua decisão é ruim, ela será executada ruim rapidamente também. E aí nós entramos em alguns outros quesitos importantes dentro do SDD. A arquitetura, quem define, ou melhor, quem que vai definir? A IA, ela pode te ajudar? Pode, claro. Mas ela também consegue justificar lindamente uma decisão arquitetural ruim. Quer ver um exemplo? Microserviço, onde deveria existir um monolito,
um evento onde uma chamada síncrona simplesmente resolveria todo o problema, 15 abstrações onde 3 classes poderiam ser simples para resolver, ou seja, uma spec detalhada não vai impedir de ter um over-engineer. Tá? Isso precisa ficar na cabeça de todos vocês. Nós temos também questões de contrato, que são os eventos, payloads, status, entrada e saída. Porque tudo que entra tem que sair. Aqui, o SDD ele ajuda demais, né, na interpretação. E agora eu consigo dizer, isso aqui precisa se comportar exatamente dessa forma. Só que contrato também pode representar uma solução ruim se você definir errado. Critério de aceite. Quando que termina, né? Porque eu preciso saber se passou, se está funcionando, o que não pode regredir. E geralmente, quando você está fazendo um desenvolvimento com IA, dependendo do tamanho do projeto, regressão é o que vai mais acontecer. Então, a gente precisa criar não somente esses critérios de aceite, mas também quais são os erros esperados. Esse daqui muita gente simplesmente esquece, porque todo mundo quer especificar o fluxo feliz, né? O usuário manda isso, a API responde aquilo, tudo lindo. Só que o sistema de verdade, sistema autoescalável, ele vai viver no erro, porque ele vai ter questões de timeout, duplicidade, concorrência, serviço fora do ar, que são coisas que muitas vezes a gente não consegue controlar, mas a gente precisa ter uma arquitetura que responda a isso. Então, se isso não tiver na sua especificação, a IA ela vai preencher essas lacunas. E aí você começa a terceirizar essa decisão sem você perceber. Então, o que o SDD resolve? Então, vamos ser justos aqui. Para mim, o que ele vai resolver? Ambiguidade, isso vai resolver bastante. Quanto mais explícita a intenção, menos espaço você dá para a gente interpretar do jeito dele. E só isso aqui é um ganho enorme. Tá? Contexto também é importante. Você para de esperar que o modelo que você está utilizando aí para codificar, ele fique adivinhando qual que é a sua arquitetura, o negócio, o padrão, qual é a restrição. Ele começa a te entregar informações antes mesmo de você executar. Contrato, com certeza, ou a gente começa a ter uma referência muito mais objetiva do que ele precisa entregar ali, e principalmente do que ele não deveria entregar. Critérios de pronto, isso daqui é excelente, porque eu consigo comparar a implementação contra a expectativa. Se eu tiver uma especificação errada, esquece, a intenção vai estar errada, a arquitetura vai estar ruim, trade-off totalmente equivocado, vai estar errado, é um disse-me-disse, e isso vai refletir na realidade de produção, porque a produção não mente, o que você codou é o que vai para lá. Né? Produção, eu costumo falar que é o que nos mostra realmente se o que você codificou é a verdade do que foi especificado. E a gente chega num ponto crucial aqui, que para mim é o paradoxo do SDD. O SDD ele vai reduzir a incerteza? Vai reduzir. Você toma uma série de decisões antes, você documenta, você cria critérios, você dá contexto e reduz o espaço de improviso. Mas vai eliminar? Não elimina. E é exatamente aí que eu acho que o discurso começa a exagerar, porque software ele continua sendo um sistema cheio de incertezas e eventualmente ele vai falhar. Muita decisão acontecia aqui, né, no código. O dev ele descobria coisas enquanto ele estava implementando, então ele tomava uma decisão, ele voltava, ele refatorava. Agora a gente está tentando trazer muita coisa disso para cá, para a especificação. Eu acho bom a gente decidir, né? Porque decidir antes costuma sair muito mais barato do que descobrir depois. Mas depois ainda tem um cenário que é a implementação. E a implementação ela vai enfrentar o mundo real. Né? Então, no fim das contas, o SDD não fecha a conta sozinho. Para mim, essa é a conclusão, na verdade. Né? Ele não vai fechar a conta, você vai precisar de outros complementos da atualidade, como harness, políticas de guarda-reios, que por um lado valida-se a execução, e por outro você cria limites, né? Diminui a autonomia dos seus agentes. Mas de qualquer forma, ainda vai faltar um critério muito importante que é o julgamento. Vai faltar julgamento aqui. Porque hoje a decisão final, ela ainda é humana, porque a gente precisa assumir a responsabilidade das escolhas que a gente está fazendo. Então, no fim das contas, você que deve impor os limites, você que tem que validar a implementação e você que vai ser responsável por ela em produção.